Boa noite, esse é um canal Fecpro Especial. Eu estava na igreja, né? A irmã fazendo um estudo lá sobre fazer aquilo que Deus manda, obedecer a Deus, sim, enfim, né? Se manter firme e forte na fé. Eu vou ler para vocês aqui. Depois eu vou colocar um título certo para o vídeo, né? Mas no momento é só a leitura do que foi dito hoje, né? Falta um trecho aqui da Bíblia, mas tudo isso aqui explica. Bem, vou começar pelo estudo de Êxodo 30 a 32. Sobre a carne do homem não será derramado. O óleo da unção sagrada da descomposição nunca deveria ser usado para fins comuns ou comuns. Quem pretendesse compor algo parecido ou aplicá-lo a qualquer pessoa comum seria separado de Israel. Essa acusação rigorosa tendia a inspirar os homens com maior reverência para a religião e coisas reservadas para o serviço divino. Entre aspas, Deus, por meio disso, diz Ainsworth, AINSWRTH, ensinou o uso santo e reverente de suas graças e ordenanças santificadas, que não devem ser comunicadas aos não regenerados em sensual, que sem espírito transforma a graça de Deus em lascívia. Graças a virtudes falsificadas, toda justiça própria é mérito próprio, tudo o que é independente dos méritos de Cristo é da santificação do Espírito. Somente nós exportará para o castigo divino. Quer dizer, a pessoa que se converte na igreja, vamos botar um exemplo, falsamente recebe o óleo da unção, mas a pessoa ali não está com a intenção de se converter, não. Está ali porque se eu dizer que sou convertida, né? Aí eu sou ungido, sou ungida, mas a natureza antiga permanece na pessoa, disfarçada, escondida. É isso que me deu a entender. Então vamos mais além, tem mais de Gênesis aqui. O óleo da unção não pode ser usado como fonte de renda, como muitos fazem por aí. Forjando, ó, esse aqui é óleo da unção, certo? Aí vende, a Universal faz isso. Eu já vi fazer isso muito. E eu também, o caminho da Universal faz isso. Diz que é óleo da unção, mas óleo de cozinha. Aí vende. Aquele Valdomiro também é outro. Esse Valdomiro, isso aí. Boiadeiro, né? Que tem casa em Portugal. Mas vamos adiante. Estudo de Gênesis 19, 21. Comentado explicado. Vamos ver. Aqui tem a. Veja, eu te aceitei, né? Eu também ele também concedeu esse pedido. O hebraico é eu levantei o teu rosto, que algumas das versões seguem. E a metáfora é muito provavelmente tirada de costumeridade de prostrar o corpo e deitar o rosto no chão ao aceitar favores. Isso a Deus, né? Quando a ordem de levantar o rosto era geralmente considerada um presságio de bom sucesso. Temos aqui no que diz, no que o anjo diz, né? Gênesis 19, 21, 22, um novo exemplo de clemência divina, que no meio da ira lembrava a misericórdia. Quer dizer, Deus manda o povo se ajoelhar, se arrepender desse mau caminho, orar a Ele, pedir perdão a Ele, a Jesus, e se converter desse mau caminho. Aí é como diz agora o exemplo, né? Faça arrependimento. Deus sabe, né? Como nós estamos sinceros, somos sinceros de coração. A luta de Jacó com Deus, isso aqui, ó. Qual é o significado dessa história para nós hoje? Ah, Jacó lutou com o anjo de Deus, mas não quer dizer que ele lutou com o próprio Deus, não. Há controvérsia nessa história. Bem, a história da luta de Jacó com Deus é um dos episódios mais intrigantes e enigmáticos da Bíblia. De acordo com o relato em Gênesis 32, 22 a 32, que é, né? Jacó estava voltando para casa depois de 20 anos longe de sua terra natal, quando teve um encontro misterioso durante a noite. Nesse encontro, Jacó lutou com um homem até amanhecer e aparentemente o homem não conseguiu vencê-lo. Ainda assim, o homem feriu Jacó na coxa antes de partir. No final da história, Jacó percebeu que havia lutado com Deus e que Deus o havia abençoado. Olha, eu penso que com Deus não foi não. Pode ter sido um anjo representando Deus, mas Deus eu tenho uma dificuldade de acreditar que foi Deus. O significado dessa história é bastante ampla. Nós podemos extrair algumas lições importantes. Em primeiro lugar, a luta de Jacó com Deus nos ensina sobre a importância da perseverança e da determinação. Jacó lutou a noite inteira sem desistir, apesar de estar ferido e cansado. Ele perseverou até receber a bênção que buscava.
É o que eu estou fazendo. Né? Estou anos na oração. Esse exemplo é um incentivo para todos aquelas que lutam por algo em suas vidas e se sentem desanimados, desanimadas, ou cansados, cansadas. A pessoa cansa de orar porque não vê as coisas acontecer? Não pode ser assim, nem deveria ser assim, nem deve continuar sendo assim. Continue orando. É uma mensagem de que, com determinação e persistência, é possível alcançar nossos objetivos. Deus vai à frente, abrindo o caminho, tirando as barreiras, removendo os espinhos. E nós vamos atrás, seguindo ele. Além disso, a história de luta de Jacó com Deus nos ensina sobre a importância da humildade. A gente está na igreja, a situação ruim. Aí quando a situação boa, acha que está ganhando bem, está na situação melhor, aí fica querendo dar de rico, de rica, né? Como muitos fazem. Sai da igreja na bênção e se afasta da igreja porque o mundo é atrativo. Aí se torna as igrejas igrejadas porque estão apegadas às coisas, muitas esquecendo as coisas de Deus. A igreja é mais importante do que o mundo. O mundo tem que estar no mundo para fazer o que Deus manda, sobreviver, mas não para se apegar às coisas do mundo. Além disso, a história de luta de Jacó com Deus nos ensina sobre a importância da humildade, tá, Renato? Jacó era um homem astuto e enganador, mas nesse encontro com Deus, ele reconheceu sua fraqueza e sua necessidade de ajuda divina. Assim são as pessoas igrejadas e igrejadas. Quem sai da igreja com problema com o outro, não exerce do Espírito, não usa a armadura de Deus, não se fortalece na fé, não se encaixa na igreja, entendeu? Não quer receber disciplina da igreja, mesmo estando em erro, não quer aceitar, não quer mudar. Assim são as pessoas, fazer o quê, né? Ó, além disso, a história de luta de Jacó com Deus nos ensina sobre a importância da humildade. Deus ensina a nós a ser humilde, no fundo do poço, na miserabilidade, na falta de fé que muitos não oram, mas não têm fé. Jacó era o mesmo astuto, enganador. Mas enganar a Deus ninguém engana. Engana o povo da igreja, os bestas, que pensam que você é santinho, santinha, mas ninguém vê o seu passado. O que você aprontou dentro da igreja, as inimizades que você fez. E agora você está numa situação de desigrejar, desigrejada, porque não quer obedecer a Deus. Não quer a repressão de Deus. Já não aguentou só a repressão da igreja quando a igreja é séria. É a igreja de Deus. Mas quando a igreja promete coisas, essas igrejas não existem. Não existe facilidade. Nada é bom. Né? Na facilidade é tudo fácil. Ah, aqui teus problemas estão resolvidos, Deus vai abençoar tua vida, é conversa. Não tá essa conversa não, faça o que Deus manda. Ó, ele suplicou a Deus que o abençoasse e ajudasse. E só então recebeu a benção, porque ele reconheceu os erros dele. Jacó. Jacó era mentiroso, trapaceiro, entendeu? Até Jeronimo, morto para o irmão foi. Mas ele se arrependeu, o irmão dele perdoou ele. Porque eu não posso perdoar da igreja? Se Deus está me perdoando, Jesus está me perdoando. Porque eu não quero a ruindade comigo, com os outros. Não para com isso, gente. Só se vive uma vez. Vamos viver bem essa vida. Em paz conosco da igreja, fazendo o que Deus manda. Essa é uma mensagem importante para todos nós. Devemos reconhecer nossa limitação e nossa necessidade de ajuda. Seja de Deus ou dos outros. Deus coloca a gente na nossa vida também para nos ajudar a mudar nossos pensamentos, nossas emoções, contra os da igreja, né? Principalmente os da igreja, né? Contra a nossa falta de compromisso. Hoje a irmã está dizendo, pô, estava muito ausente da igreja. Não trabalho, briga, né? Tudo bem. Deus sabe o coração dela. Por fim, a luta de Jacó com Deus é uma imagem poderosa de luta do ser humano com o divino. Por que eu vou lutar com Deus se eu não tenho força? Eu não tenho força para lutar com Deus. Eu rogo a Deus pela compaixão dele. É uma metáfora da busca espiritual do homem por Deus, uma busca que muitas vezes é difícil e dolorosa, mas que pode levar a uma bênção divina. Mas no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Porque é bênção para ontem. E Deus não é nada de abençoador de imediato. Ele é galardoador, abençoador, mas só recebe a missão dele quem ele quer. Ó, cadê? Beleza. Essa é uma mensagem importante para todos nós. Devemos reconhecer nossas limitações, nossa necessidade de ajuda, seja de Deus ou dos outros, tá vendo? Deus coloca a gente para nos ajudar. Estamos falha, estamos em erro, né? Fora da igreja. Por fim, a luta de Jacó com Deus é uma imagem poderosa da luta do ser humano com o divino. Não devemos nem queremos lutar com Deus. É uma metáfora de busca espiritual do homem por Deus. Homem e mulher, né? Como somos, homem e mulher. Somos falhos. Uma busca que muitas vezes é difícil e dolorosa, realmente, mas que pode levar uma bênção divina. Se fizer o que Deus manda, a bênção vem. Mas do jeito que Ele quer, não do jeito que nós queremos. É uma
imagem que nos encoraja a continuar nossa jornada espiritual, mesmo quando ela parece difícil ou sem sentido. Esse sentido está na igreja aprendendo? Esse sentido, você quer perdoar, não querer perdoar, aliás, nesse sentido, você não quer perdoar, você acha que está no seu dedo e não quer perdoar. Por mais mal que a pessoa tenha feito a você, mas você tem obrigação, se você é, pelo menos, eleito, a perdoar. Principalmente das igrejas, o pastor diz, quem não perdoa da igreja não merece perdão de Deus, nem do filho dele, menos ainda. Em resumo, a história da luta de Jacó com Deus é rica em significado e lições importantes. Ela nos ensina sobre a importância da perseverança, da humildade e da busca espiritual. É uma história que continua a inspirar e a desafiar aqueles e aquelas que estudam e que buscam entender o significado mais profundo da vida e da fé. É, meu amigo, minha amiga, é aprendizado. Gênesis 19, 29 diz aqui, ó. Eita, tá. Essa seta aqui tá bronca. Bem, assim foi que quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão, né, aliás, e ouviu fora a Ló do meio da destruição ao assolar as cidades onde Ló estava. O sombrio de Abraão, né, que apontou, pintou e bordou, mas mesmo assim o tio não desistiu dele. Quando destruiu Deus a cidade da planície, isso é muito bem-vindo e instrutivo depois de uma narrativa tão dolorosa. Mostra se Deus é um, entre aspas, né, fogo consumidor para os ímpios. Deuteronômio 4:24, Hebreus 12:29. Ele é amigo do justo. Ele lembrou das intercessões de Abraão. E que confiava que confiança isso não deveria nos dar de que ele se lembrara das intercessões de um maior, né, que Abraão em nosso favor. Quem é maior que Abraão que nós? É Deus, certo? Então ele intercedeu pelo sobrinho. Para Deus proteger, Deus protegeu. Intercessão pelos outros, não só por mim, por você. Explicação do versículo da Bíblia, 1 Samuel 12:23. O capítulo 12 em 1 Samuel é uma importante seção da narrativa bíblica que se concentra principalmente na vida de Samuel, o profeta de Israel. Samuel, filho de Eli, foi escolhido por Deus para ser o líder de seu povo. E as palavras a seguir foram proferidas, né, por ele no capítulo 12, versículo 23. O versículo diz, entre aspas, e eu também, como povo, temeremos ao Senhor. Esse versículo contém um importante ensinamento bíblico de que o povo de Israel deveria temer ao Senhor. Aqui o temor significa o reconhecimento de Deus como o único soberano e o reconhecimento do povo de sua soberania. A obediência a Deus é a única forma de alcançar a verdadeira paz e alegria, pois Deus é fiel e amoroso. Tá vendo, né? Esse é um ensinamento importante para todos aqueles e aquelas que desejam servir ao Senhor, desejam. Não somente para os israelitas, mas para aqueles e aquelas de todas as nações. Além disso, o versículo 22 e 23 também fornece um ensinamento adicional. O versículo 22 diz, entre aspas, não peçam agora o juízo de Baal, pois é o Senhor quem deve julgar entre vocês. Aqui Samuel ensina ao povo que só o Senhor é juiz supremo. O versículo 23 adverte o povo contra a idolatria, dizendo, entre aspas, não se apartem do temor do Senhor e não sirvam aos outros deuses. Sabe que os outros deuses? É luxo, dinheiro, é gula, são sete pecados capitais, são outros deuses. É afastar da igreja com o outro, não querer perdoar. É se achar no direito de não querer receber repreensão dentro da igreja. Certo? É fazer aquilo errado e achar que não tem nada a ver, que você manda a sua própria vida. Se você é uma eleita ou eleita, você não tem vida não. Sua vida pertence a Jesus, como a minha. Você não tem que querer. Querer em Deus, você tem que ser isso pela sua vida. Então se arrependa e mude hoje mesmo. A mensagem de Pensamento 2003 é uma importante lembrança de que Deus deve ser servido com reverência e temor. O versículo nos ensina a não nos envolver em qualquer forma de idolatria e a buscar a guia de Deus para todas as nossas decisões e ações, tá vendo? Tudo é idolatria no mundo, fora da igreja. Dinheiro e tudo mais. A obediência a Deus é a única forma de alcançar a verdadeira paz e alegria. Isso já está acima descrito. Pois Deus é fiel e amoroso. Estou repetindo. Portanto, devemos nos esforçar para servir a Deus com reverência e temor e obediência para que possamos desfrutar de toda a bênção que Ele tem para nós. Deus quer abençoar mesmo você. Você quer abençoar Deus? Então se arrependa, se nosso caminho e vá para a igreja. A igreja qual colocou você para servir. Certo? Não quer perdão da igreja, como é que quer perdão de Deus e Jesus? Não tem perdão. A gente é assim.
Em suma, 1 Samuel 2:23 nos lembra que devemos servir a Deus com reverência e temor, tá, Renato? E que só Ele é o juiz supremo. É importante recordar que que servir a Deus é a única maneira de desfrutar de toda a bênção que Ele tem para nós. Estou repetindo aqui de novo, certo? Portanto, devemos nos esforçar para honrar a Deus em todas as nossas ações, para que possamos desfrutar de sua bênção e amor. O capítulo 12, em 1 Samuel, é uma importante seção da narrativa bíblica que se concentra principalmente na vida de Samuel, o profeta de Israel. Não, tá tudo aqui, tô repetindo de novo. Tô repetindo de novo tudinho. Vamos passar essa parte aqui, né? Eu acabei repetindo, desculpa aí. Foi um equívoco, eu me empolguei tanto que acabei repetindo o versículo. Mas tem essa aqui, ó. Esse versículo contém um importante ensinamento bíblico de que o povo de Israel deveria temer ao Senhor. Aqui o temor do Senhor significa o reconhecimento de Deus como o único soberano e reconhecimento do povo de sua soberania. Beleza, obediência a Deus. Fala tudo aqui, obediência a Deus, tudo repetindo, né? Mas vamos mais adiante. Vamos passar adiante. Vamos para aqui agora. Aqui, ó. Eita. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tá vendo? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Você está arrependida, mude. Tá vendo? Parece ser consenso entre os teólogos que o ser humano possui uma natureza tríplice. Somos um espírito que se expressa ao mundo por meio de uma alma consubstanciada em um corpo. O espírito constitui a parte imaterial do nosso ser. Aí tem aqui entre parênteses, né? Eita, o mouse aqui tá travando. Meu Deus do céu, quando eu vou ter um notebook novo, tudo novo, tô precisando. Esse notebook aí às vezes ele fica travando, aí fica difícil. Muito reconhecimento também, né? Entre aspas, que é restaurada por Deus no momento da nossa conversão a Cristo. Conversão genuína, não falsa, mentirosa. Na alma são processados nossos sentimentos e emoções. E por fim o corpo é como se fosse entre aspas, né, o espelho, certo? Que tenta refletir quem somos ao mundo. Eu tenho que mostrar ao mundo quem eu sou. Se eu sou de Deus, se eu sou do mundo, aí é que tá no problema. Ou eu sou de Deus, eu sou do mundo. Tem que repetir aquilo que eu sou realmente. O problema é que quando olhamos para uma pessoa, só conseguimos ver a aparência dele ou dela, né? Ou seja, apenas os atributos físicos ou exterior. Você já teve a experiência de conhecer alguém que parecia ser uma coisa e depois de um tempo se revelou outra completamente diferente? Sim, dentro da própria igreja que eu frequento. A aparência expressa parte de nossa identidade, mas não revela tudo. Foi isso que o Senhor Deus repreendeu o profeta Samuel. O Senhor não vê como homem, né? O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16:7, como está aqui descrito. A ordem do Senhor Samuel estava na casa de Jessé para ungir um dos filhos dele, um novo rei de Israel. Quando o filho mais velho, Eliabe, se apresentou, Samuel logo pensou que ele seria o escolhido de Deus, porque sua aparência deveria ser impressionante. Talvez qualquer um de nós teria agido como Samuel, pois em nossa cultura a aparência vem sempre em primeiro lugar. É como aquele negócio, beleza não põe mesa. Deus não escolheu a beleza. Concordamos, é claro, que a boa aparência é um deleite para os olhos. Todavia, entre aspas, a beleza vazia, né, nos enfastia em pouquíssimo tempo e não tem valor para Deus. Fé e gratidão chamam a atenção de Deus, a aparência não. O que podemos aprender? Bem, os fariseus da época, né, bíblica se preocupavam somente com o exterior, por isso Jesus os tratava com tanto rigor. Entre aspas, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. As pessoas que preferem na igreja estão desigrejadas. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. A gente faz Mateus 23, 27, 28. O povo sai da igreja brigado com um com o outro. É superficial. Né? No meio do trabalho é superficial. Mas quem está da igreja sabe quem é a pessoa, ou quem são as pessoas, né? Não adianta tentarmos ser quem Deus não vê dentro de nós. Não adianta querer mostrar que sou uma pessoa boa, mas sou cheio de falha. Não adianta mostrar que
quero perdão de Deus, mas não sei perdoar o próximo. Eu quero perdão de Deus, mas eu tenho que perdoar o próximo se eu quero perdão dele. Você pode enganar algumas pessoas o tempo todo e todas as pessoas por algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas em todo o tempo todo. Abraham Lincoln, entendeu? Abraham Lincoln, olha, Lincoln dizia isso. Vamos começar com Deus? Interrogação. Senhor Deus, a parte mais importante da nossa vida é o coração, a razão pela qual precisamos começa no nosso interior. Só poderemos ser transformados de dentro para fora. Ajuda, Senhor, a sondar no nosso coração para que a nossa aparência reflita realmente quem somos. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá vendo? Oração de quem realmente quer mudar de verdade, quer se arrepender desse mau caminho. Aí tem aqui, ó. 1 Samuel 17, 34, 37. Teu servo guardava as ovelhas de seu pai. O jovem herói constrói sua confiança em 4 argumentos, né? Com a coragem e o sucesso com que até então ele havia combatido um leão de uma vez e um urso de outra, inimigos tão terríveis quanto Golias, Davi. Após a circuncisão de Golias, o inimigo do povo e convênio de Deus, com a plena certeza de que Deus apoiará qualquer pessoa que se comprometer a punir o que esse monstro, você tratamento insolente dos israelitas como escravos. Com a experiência que já teve do socorro de proteção divina, né? A providência de Deus, uma experiência que o convence firmemente que o mesmo Deus que o livrou da fúria de leões e urso não deixará de lhe dar vitória sobre Golias. Davi, né? Com Deus aqui. Orou a Deus, Deus deu vitória a ele. Por mais formidável e invencível que possa parecer, não se sabe o que mais admirar nessas reflexões e a maneira de expressá-las, seja a coragem de Davi ou a sua piedade e modéstia. Segundo a Bíblia, o versículo de Tiago 5,16 nos ensina que a confissão de pecados e a relação mútua são fundamentais para a cura e o fortalecimento espiritual. Quando nós abrimos uns aos outros e buscamos a Deus em oração, Ele nos ouve e responde às nossas súplicas. Então, tudo isso aqui é ensinamento de se fortalecer em Deus. Tiago 5,17 nos ensina sobre o poder da oração e nos encoraja a buscar uma vida de retidão diante de Deus. Serve como um lembrete de que, mesmo sendo seres humanos comuns, podemos fazer a diferença através da nossa oração fervorosa. Tudo puxa para o lado da oração, arrependimento, mudança de atitude e comportamento. Toda a leitura aqui é tudo procurando a Deus, né? Sem Deus nós não chegamos a canto nenhum. Nós não temos nada de bom. Não merecemos nada de bom de Deus, sem Deus não merecemos nada de bom. Ele nos dá. Espero que, desculpa eu ter falando algumas coisas assim meio confusa, que eu estou anestesiado. Eu ando meio adoentado, mas estou indo para a igreja, graças a Deus. Eu tenho fé que as pessoas que eu levo, aquela fé com fé, especial ou não, normal, é chamando arrependimento, chamando para Deus. Deus está dando a chance a todos nós, cada dia. Se arrepender, fazer o que Ele manda, se colocar à disposição da obra, pedir perdão, pedir desculpa, parar com ranço, parar com intriga, com briga, com problemas dentro da igreja de Deus. Muitos saem da igreja com problema com o outro. Isso não deve existir. Bem, meu amigo, esse vídeo ficou grande, desculpa se for uma coisa assim meio sem noção, entendeu? Mas eu fico pensando realmente, toda a gente que está fora da igreja por motivos errados. Volta o primeiro amor, volta para a casa do Senhor. Eu vou pedir a você agora. Ore a Deus com fervor, não querendo pedir a Ele coisas para você, mas pedindo a Ele, coloque em você arrependimento e vergonha na cara, para você voltar ao primeiro amor. E se entender coisas da igreja, né? Nós temos um problema com um e com o outro, você foi falado hoje, mas isso não deve nos afastar do amor das pessoas, saber perdoar. Me desculpe, me perdoe, eu errei, eu fracassei, eu lhe acusei injustamente, eu fiz isso com você que não devia ter feito. E por aí Deus abençoe nossas vidas. Boa noite.